Em agosto de 2022 foi lançado o programa de indicação Terabox, onde a visão ofereceu uma oportunidade para que as pessoas que gostam de compartilhar recursos de arquivos ganhem uma renda extra. La experiencia que he tenido con Terabox ha sido bastante buena porque me ha permitido generar ingresos que a la verdad antes no tenía, conocer nuevas personas y adquirir un poquito más de conocimiento de lo que es en redes sociales. Então participar do programa Terabox vai ser maravilhoso para você, para os seus amigos, para os seus familiares, enfim, para todo mundo. Desde que o programa de indicação foi lançado por um ano, tem mais de 500 mil webmasters em mais de 200 países ao redor do mundo. No total, fornecemos aos webmasters prêmios que ultrapassam 8 milhões de dólares, e em seguida nosso programa abrangerá o mundo todo, e mais webmasters se juntarão a nós. E continuamos a oferecer mais recompensas, portanto esperamos que você, que gosta de compartilhar recursos de arquivos, possa participar do nosso programa de indicação Terabox. O anime começa com o nosso protagonista chamado Uzami Mizuki, que estava no clube de arte com seu parceiro Subaru, mas ele gostava muito de waifus 2D, e isso incomodava Uzami, que achava os desenhos estranhos e infantis. E ela também gostava dele no fundo. O Uzami acaba se irritando porque ele tinha desenhado outro garoto e estoura o quadro com um soco. Enquanto isso, atrás deles estava o presidente do clube de arte, que só ficava dormindo no sofá o dia todo, e ninguém sabe como aquele clube ainda não foi desligado pelo diretor da escola. Mais tarde, Uzami não consegue se concentrar porque Subaru estava vendo um anime para buscar inspiração para sua próxima obra. Ela diz para ele parar com isso, mas Subaru diz que já tinha terminado a pesquisa. Então ele chega perto dela para ver o que estava acontecendo e pergunta por que dela sempre está desenhando maçãs, e pergunta se ela ama maçã. Uzami fica meio confusa e responde que não. Subaru diz que se ela não amar o que faz, nunca vai aprender a desenhar de verdade. E ele dá a ideia de fazer uma maçã humana para tentar amar isso, mas acaba saindo uma bizarrice frutos do meu pesadelo que eu nunca mais vou esquecer. Depois, Subaru pede para Uzami ser sua nova modelo para seu novo desenho, mas ela reluta um pouco, porque da última vez o resultado não parecia nada com ela. Mas dessa vez ele diz que ela se qualifica perfeitamente para o trabalho e pede para ela sentar no banquinho com os braços envolvendo as pernas, mas ela coloca um shortinho porque Subaru viu que não devia. E agora só os olhos treinados vão poder ver o defunto escondido no armário. Ela pede para ver o desenho e vai toda emocionada a ver, mas quando bate o olho no resultado, era só uma lolizinha nada a ver. Uzami já queria meter outro murro no desenho, mas Subaru segura ela. Ela pergunta por que dela ter ficado parado muito tempo, e ele mostra a roupa íntima dela no desenho, que era igual a dela. Ela pergunta como ele conseguiu ver isso tão rápido, então ele mostra a foto que o diretor mandou para ele, e ela sai caçando ele pela escola com um taco de beisebol. Mais tarde Subaru tenta realmente desenhar ela, e quando terminava, Uzami aparece com o presidente com a cara toda estourada, falando que vão fechar a sala, e Subaru entrega o desenho para ela. No dia seguinte, Subaru diz que tem algo para contar para Uzami, e ela já acha que é uma confissão, mas na verdade, ele apenas queria contar todas as características de sua nova esposa 2D. Ela fica surpresa com o fato de ele ser tão apaixonado pelo que faz, e pergunta o que ele fará quando terminar essa obra de arte suprema, pois se perder a motivação, continuará como presidente, sem fazer nada. Subaru responde que ele planeja deixar o grupo assim que cumprir sua meta, e Uzami, embora ela não possa dizer nada, porque ela é muito tímida. Mais tarde ela retorna à sala de artes, e fica feliz por ele não ter terminado o quadro, mas durante todo esse tempo eles não se tornaram tão próximos quanto ela gostaria. No final da aula, enquanto eles voltavam para casa, Subaru pergunta se ele sair do grupo deixaria Uzami triste. Ela começa a ganhar coragem para dizer o que ela realmente sente, mas Subaru ri e fala que era brincadeira. Uzami começa a chorar e não consegue esconder as lágrimas, e os dois ficam sem saber o que fazer. No dia seguinte, ela quase não consegue entrar na sala de tanta vergonha, e quando entra, encontra Subaru guardando um quadro. Ele diz que já terminou sua obra suprema, e fala que também não vai mais sair do grupo, já que ver Uzami chorando é outro nível de waifu, e agora estava inspirado para continuar pintando. Ela quase mata ele por ter feito se preocupar tanto, mas fica feliz por poderem passar mais tempo juntos. No dia seguinte, o presidente acabou derrubando o quadro de Uzami no chão, estragando ele completamente. Então ele e Subaru acabam jogando tinta em cima dele e fingiram que ele teve um acidente terrível. Mas quando ela acaba entrando na sala, percebe direto tudo que não viu direito, que era o quadro dela embaixo do presidente, e começa a perguntar onde está, já que usaria em exposição para a escola. Subaru, tentando ganhar tempo, fala que o quadro estava em cima do armário, então ela sobe no banquinho e acaba se desequilibrando e cai nos braços de Subaru, mas ele acaba derrubando ela em cima do presidente, que acaba saindo do personagem com a pancada e chamando ela de gorda. Depois de uma surra dela, eles admitem que estragaram o quadro. Ela acaba falando que se eles não entregar nada, o grupo seria desfeito pelo diretor da escola, então eles decidem entregar uma das obras-primas de Subaru, ou seja, uma waifu. O quadro de Subaru acaba ficando em segundo lugar, e Uzami fica indignada. De noite, Uzami e sua amiga estava fazendo uma festa do pijama, e Uzami admite que gosta de Subaru, e ela começa a contar a história de como ela começou a gostar dele. E voltando ao ano passado, eles estavam andando pela cidade juntos para comprar mais tinta, mas são interrompidos por uma mulher que havia perdido sua filha e pede ajuda deles para encontrá-la. Então eles saem juntos procurando pela menina, e acabam achando ela junto com outra garota suspeita que estava usando uma máscara. Essa garota mascarada diz para a menininha que aqueles dois são suspeitos, mas de repente um anúncio da cidade pede para todos os alunos fundamentais irem para casa, e a garota de máscara sai correndo pelas ruas, deixando eles dois sozinhos com a menininha. Subaru acaba desenhando a mãe da garotinha para ganhar a confiança dela, e Uzami percebe que sua amiga dormiu com a história, mas não liga muito, e a partir desse momento ela
percebeu que ele era uma boa pessoa e começou a se apaixonar por ele. Mas o fato de se lembrar de tudo isso deixa envergonhada. Então ela vai dormir. No dia seguinte, Subaru recebe uma carta de amor que deixa Uzami preocupada, mas ele planeja rejeitá-la de qualquer jeito, por ela não ser uma wife, embora a maneira como ele planeja fazer isso seja bastante cruel. Então ele diz como rejeitar uma garota sem traumatizá-la. Subaru encontra a garota chamada Yuka, e ele diz que está apaixonado por outra garota. Então Yuka pergunta se por acaso seria Uzami, já que eles sempre andam juntos. Ela ouve isso e suas intenções já mudam tudo, porque ela quer que diga que gosta dela, mas Subaru nega, a deixando desapontada. E enquanto os dois voltavam para casa juntos, Subaru fica surpresa ao ver uma menina da escola primária, e Uzami se preocupa por um momento, porque o presidente disse a ela que os otakus geralmente desenvolvem um gosto por criancinhas na vida real, já que só desenhava isso, mas era apenas um alarme falso, pois o que chamou a atenção foi um chaveiro de um anime que ele sempre via. Mas a menina estava assustada ao perceber que Subaru olhava para ela o tempo todo, e ela acha um esquisito de sua escola. Alguns dias depois, Subaru acaba entrando na sala e não encontra ninguém, mas antes que ele conseguisse retomar os seus desenhos, ele começa a ouvir uns barulhos estranhos vindo atrás do sofá. Quando ele vai olhar para ver o que era, encontra Colette, o defunto que estava preso no armário. E antes que ele pense que estava fazendo algo estranho, Colette diz que está procurando seu medalhão, que tem uma foto importante para ela. Subaru acha que é a foto com sua família, já que ela é estrangeira, e seus pais retornaram ao seu país de origem, mas ela acabou ficando, por gostar muito do Japão. Subaru decide ajudá-la a encontrá-la, e eles vão até a área dos objetos perdidos, mas não conseguem achar nada. No entanto, encontraram um broche de Uzami ao mesmo tempo, e ela acaba de chegar, então eles entregam a ela. O Uzami diz que foi para lá para entregar um bracelete do presidente, e ela pede para eles entregarem logo para ele. Na sala de artes, eles entregam a pulseira do presidente e perguntam se ele havia visto um medalhão, e ele responde não. E Colette começa a ficar paranoica, achando que eles roubaram, e ele estava escondendo tudo. Ela acaba enfiando a mão no bolso e gela, e os dois já perceberam que pediram para ela mostrar as mãos. Ela tenta falar que foi um truque de mágica, mas não cola não. Subaru pede para ver a foto do pingente, e vemos que era só uma foto que ela tinha feito dela mesma na semana passada. No dia seguinte, Uzami chega na sala e vê alguém dormindo no sofá, e já achou que era o presidente, mas ele estava atrás dela, e disse que estava na fila para dormir. E falou também que Subaru estava na merda o dia todo, já que não conseguia mais desenhar suas preciosas garotas 2D. Acontece que Subaru não sabe o tipo de penteado colocar a sua próxima esposa dele, então Uzami diz para colocar um penteado dela. Subaru não entende que tipo de penteado é esse, então Uzami diz para colocar o penteado deda. Subaru não entende que tipo de penteado é esse, então Colette tenta explicar e diz que na verdade ela já tinha ouvido falar Show e Bob. Então ela desenha dois homens e super aleatório. Eles não conseguiram muito progresso e todos vão para casa, mas Uzami vai a um supermercado para encontrar uma revista de moda. Então no dia seguinte ela entrega para Subaru e do nada ele volta à vida. Agora tem muitos estilos diferentes para se inspirar. Em outro dia, Uzami rejeita o rolê com seus amigos da sala de aula porque precisa ir ao clube para adiantar seus desenhos. Então elas começam a irritá-la, pois supõem que ela só vai ao clube para ver o Subaru. E elas pareciam certas, porque ela fica super nervosa quando dizem isso. Suas amigas eram do clube de jornalismo e se chamava Kaori, Sayaka e Ryuko, e decidem ir ao clube de artes para passar o tempo para ver como é. No entanto, suas verdadeiras intenções são reveladas assim que elas entram, já que eles pedem para Uzami e Subaru para serem modelos para ele. Querem fazer um concurso para ver quem desenha melhor, e o perdedor pagará bebidas para todos os outros. As meninas pedem para eles chegarem mais perto um do outro, para caberem melhor no quadro, deixando Uzami super nervosa. No final, Kaori acaba perdendo e vai comprar tudo como prometeu, mas não havia sabor que o Subaru pediu, e ele também não bebe bebida com gás. Então Kaori ofereceu sua bebida. O Uzami fica louca quando Kaori já tinha tomado um pouco, e seria um beijo indireto. Então ela tira a lata da frente dele, na velocidade da luz, e toma tudo. Mas Subaru encara como uma brincadeira e toma um suco da lata dela. Então ela fica super vermelha como um tomate, que agora eles deram um beijo indireto. E para completar, no dia seguinte, Kaori publica esse evento no jornal da escola, para que ele seja exposto para todos os seus atos extremamente indecentes. E mais tarde, vemos a professora Yumiko sendo designada para o clube de artes para ser a nova conselheira dele. Mas isso a deixa nervosa, porque ela é uma professora novata. E quando ela chega na porta da sala, tenta criar coragem para entrar, mas vê Colette chegando de longe, do jeito mais incrível. Mas ela acaba achando que ia ser sequestrada e foge deixando Yumiko mais nervosa ainda. Ao entrar na sala de aula, Uzami reconhece, pois o antigo professor os avisou que ela viria. Então ela começa a observá-los a trabalhar, mas ela fica assustada porque o presidente está deitado no sofá sem fazer nada e parece um membro de uma gangue. Mas ela muda de ideia quando vê as crianças trabalharem bem. Depois de um tempo, Subaru saca um de suas esposas do armário. Então a professora fica assustada porque acha que ele é um pervertido e vai respirar por um tempo fora de sala. Uzami percebe que eles não vão se dar bem com ela se ela continuar assim. Então eles forçam o presidente a ir trazê-la de volta com seu plano e conversa interminável que se baseia em dizer bobagens para mantê-la quieta. Depois de um tempo, eles mostraram para ela os desenhos que estavam fazendo, já que usaram como modelo para dar boas-vindas a ela para o clube de arte. Então Yumiko ficou feliz por ter sido designada para esse clube. À noite, a protagonista adormece, enquanto pensa no momento feliz com Subaru. Ao mesmo tempo, ele liga para ela, e sua mãe percebe que ela age de forma estranha quando está falando com ele. Então ela fica no quarto para ouvir a conversa, mas sua filha é expulsa. E acontece que ela perdeu o dever de casa, por acaso. Então ela estava indo para a casa dela para devolver as atividades. Uzami fica nervosa e se prepara para recebê-lo, e sua mãe fica surpresa por ela querer ficar bonito para ele. Quando chega, Subaru fica um pouco envergonhado, já que a mãe da protagonista estava olhando para eles atentamente, como se ninguém tivesse visto. Então eles vão para outro lugar para ir conversar. Uzami
pede o número de celular dele para não precisar que sua mãe fique entre ele, e fica o resto da noite pulando de alegria com o número de Subaru. Dias depois, Uzami e Subaru estavam desenhando a cabeça de estátua, e Colette estava muito entediada e não parava de brincar com ela. Acaba que os dois têm que sair para comprar mais materiais de arte. Deixando o castelo na mão da criança, ela fica entediada e começa a pintar a estátua para dar mais vida para ela, mas acaba exagerando na brincadeira e zoa o bicho todo. Ela percebe a merda que fez e joga tudo que tinha numa caixa para fora e esconde a cabeça lá, metendo o pé da sala. A conselheira Yumiko passa pelo corredor e estranha as portas estarem abertas e entra para dar uma olhada. Quando abre a caixa, vê a cabeça que cai dura no chão. E um tempo depois, os meninos chegam com as compras e encontram a professora. Uzami corre para chamar ajuda e já pede para Subaru socorrer a professora. Ela não faz ideia do que fazer com uma pessoa desmaiada, mas acaba lembrando que já leu alguma coisa assim em um mangá. Ele saca uma revista e lê que precisa fazer um boca a boca. E ele continua com sua poderosa fé nas garotas 2Z, mas nessa situação extrema, ele realmente teria que tocar numa mulher de verdade. Enquanto ele se preparava para fazer a parada, o presidente do grupo aparece e fica em choque, achando que o Subaru tava pegando a professora. Na mesma hora, Colette aparece arrependido de seus crimes, mas o presidente não deixa ele entrar na sala e leva a menina para longe. Ele explica que o bagulho ficou louco na sala, e ela já fala que a culpa é dela mesmo, sem saber a bagunça de lá dentro. Ele diz que está tudo bem por ele, mas o Uzami vai matar ela se ficar sabendo. Então o Uzami aparece junto com o diretor pedindo ajuda, só deixando tudo mais confuso para todo mundo, e o presidente acaba falando que é realmente ele viu. O Uzami sai que nem foguete para a sala, e Colette continua sem entender nada. Dentro da sala, vemos que Subaru não conseguia beijar, por ter nojo de pessoas 3D, e por acaso a professora acordou sozinha. Todo mundo se junta na sala e entende que tudo foi um mal entendido, mas a professora explica que o motivo dela ter desmaiado era ter visto a cabeça humana naquela caixa. E quando eles abrem para investigar, acabam vendo que era apenas uma estátua deles, e Colette assume que foi ela que pintou aquilo. No dia seguinte, o presidente mandou Subaru comprar círculos mágicos para preparar um ritual de transformação para Colette. Quando ele chega, o presidente transforma ela em um pombo para representar a paz. Mas enquanto eles tentavam conversar com aquele ser desconhecido, a conselheira aparece dizendo que perdeu o sorteio, e agora o grupo de artes teria que limpar a piscina da escola. Enquanto eles limpavam tudo, o presidente traz tinta, que é limpa com água para desenhar na piscina, já que tinha que aproveitar o fato de terem sido destruídos para fazer isso. Então todos começam a pintar, e com muito esforço conseguem desenhar uma sereia na piscina, e tiram fotos para imortalizar seu trabalho. Mas quando a tinta secou, não tinha jeito nenhum de tirar, e todo mundo já olhou pro presidente, que rapidamente se transformou em um pombo, que pediu desculpa na língua das aves. E agora aquele desenho ia ficar para sempre na piscina da escola. Dias depois, Kaori diz ao protagonista para ter cuidado, pois hoje uma nova garota chega à sala de Subaru. Uzami diz que não tem problema, porque Subaru não é um tipo de pessoa que deixa impressionar apenas por uma garota bonita. Essa garota se chamava Maria, e enquanto isso, em sua sala, Subaru não dá atenção para a garota nova de primeira, mas ela faz a referência ao otaku que chama sua atenção, já que ela reconheceu como igual. Subaru está surpreso por tê-la identificado tão rapidamente, mas isso era bastante óbvio para ela. Na hora do almoço, todos os alunos cercam ela e acabam deixando um pouco desconfortável, então ela chama Subaru para fugirem juntos para o pátio. Enquanto isso, Uzami tinha todos os tipos de sinais de má sorte que despertavam seu desejo de dar espiada nos dois. Enquanto isso, Subaru e Maria dão muito bem juntos, já que adoram os mesmos animes, e depois de passar o intervalo inteiro juntos, ela se levanta e pede para ele jurar ser um amigo dela, e Uzami acaba vendo essa cena, e lembra quando ofereceu um aperto de mão para Subaru, e ele recusou por ela ser uma 3D. Depois, no intervalo, Uzami se joga no sofá do clube, muito destruída, e todos se perguntam por que disso, até Subaru chega e tenta tirar as respostas dela à força, e como toda mulher com ciúme, ataca ele de graça, mas Subaru não deixa barato e devolve o ataque com toda a potência, e os dois acabam destruindo o travesseiro favorito do presidente. Eles se acalmaram um pouco, porque o presidente já estava ficando fora de si, vendo o precioso travesseiro francês desperdiçado. Quando eles se resolvem, o presidente acaba dizendo que estava feliz, mas ia comprar outro travesseiro com as verbas do clube de artes. Mais tarde, Uzami diz a Subaru que quebrou o acessório da mochila e quer comprar outro para sua surpresa. Ele aceita sem problemas, já que também quer ir comprar, mas não era como ela imaginava. Como Subaru estava em compromisso com Maria para ir à livraria, ele queria que todos fossem juntos. Maria diz que é melhor assim, porque eles vão se divertir mais. Mas na livraria, eles só falam de mangás, deixando Uzami de lado. Até certo ponto, a protagonista se acalma porque eles não parecem ser mais do que amigos. Mas Maria pergunta se eles estão namorando. Como parece que eles se dão muito bem, Uzami fica nervosa e nega desesperadamente. Mas no caso do Subaru, ele nega o fato sem problema. Então Maria está feliz, pois tem um caminho livre para ser seu novo namorado. No caminho de volta, Uzami fica chateado e percebe que não consegue ter esse mesmo lance. No caminho, eles encontram um menino que está tentando recuperar seu balão que ficou preso numa árvore. Então Maria diz para se prepararem, porque acredita que pode pegar pulando. E ela realmente consegue, e devolve o balão para o menino. Dias depois, a professora informa que haverá um concurso de artes em uma semana, e motiva a dar tudo de si para vencer. Subaru não tinha intenção de participar, então ele diz boa sorte para Uzami, mas um estudante qualquer que pensa que é crítico de obras de artes zomba de Subaru. Ele acha que ficou em segundo lugar por pura sorte, e Uzami fica chateada, pois não deixaria alguém zombasse de Subaru. E esse garoto decide desafiar eles na próxima competição. E Uzami chega na sala de artes explodindo de raiva e convence Subaru a participar junto dela, já que também ele se sentiu irritado por alguém ofender suas esposas. No dia seguinte, ele começa a desenhar a waifu da obra, mas estava sem ideias de roupa. Então pediu para Uzami trazer um vestido de maid, e passam as próximas semanas passando bastante tempo juntos, criando um quadro perfeito, e ganharam o prêmio de primeiro lugar, e nem se lembram
lembram mais do garoto que provocou ele, já que seu quadro nem sequer apareceu na exposição. No dia seguinte, estava sendo distribuídos no colégio provas de escolha vocacional, e Colette não faz ideia do que fazer da vida, e coloca que ia ser uma super-heroína. Mas o presidente acha meio difícil isso acontecer, portanto seria melhor colocar algo mais realista. Uzami chega e pede ajuda para dar a eles o exemplo do que havia vestido, mas como ela disse que seria uma esposa, Colette e o presidente riram dela, que acaba se irritando com isso, e grita com Colette, falando que a vida não é um mangá, e que seu sonho ainda é pior, porque as heroínas nem sequer existem, e é infantil querer ser uma. Ela foge para o telhado e encontra Maria, que estava fazendo esquisitice dela sozinha, e falava sobre despertar o olho do dragão, uma referência aos animes que ela assiste, e Colette acha tudo isso incrível, e acredita em tudo que ela fala, e considera uma heroína de verdade, e pede para ser sua aprendiz. Maria fica sabendo que ela brigou com Uzami, e lhe dá condição para passar os ensinamentos de uma heroína. Colette deveria se reconciliar com sua amiga, então Maria consegue fazer com que Colette e a protagonista se reconciliem, e aceita ela como sua aprendiz. Os dias passam, e Uzami tenta desenhar a cabeça de prática que eles têm, mas não consegue se concentrar, porque não tem como encarar aquilo. Então ela pede ao presidente que compre um novo para ela, mas o orçamento do mês já foi gasto com seu novo travesseiro. Ela se lembra do que antes havia duas cabeças, e uma delas era mantida na antiga sala de artes ao lado. Ao entrar, eles se divertem com as coisas antigas que foram mantidas, mas o presidente precisava sair mais cedo e encosta a porta, que acabam ficando emperrada, e ele mesmo não conseguiu abrir, e para evitar se esforçar demais, só vai embora. Mais tarde, os meninos perceberam que estava escurecendo, e a escola logo fecharia. Ela estava presa e não se movia por nada, e Uzami fica muito nervosa por ter que ficar num espaço pequeno por tanto tempo com Subaru. No fim, eles acabam descobrindo uma porta escondida que levava direto para a sala dele, então eles pegaram a nova cabeça, mas ela também havia sido pintada pelos membros antigos. No dia seguinte, Maria visitou o Subaru para ler os mangás que haviam sido guardados na antiga sala de arte, e lá acabou virando esconderijo deles, mas ele sempre fazia muito barulho brincando, e Uzami não conseguia se concentrar para estudar, e dá uma bronca neles pedindo para ficarem quietos. Depois de um tempo, Uzami fica estressado, imaginando o que os dois poderiam estar fazendo com tanto silêncio. Então, enquanto Subaru estava discutindo com Uzami, Maria encontra o mapa do tesouro dentro do mangá que pegou. Uzami não queria deixá-los ir sozinho, então ela faz uma pausa de suas tarefas e acompanha a busca do tesouro. A primeira pista estava no banheiro masculino, portanto Subaru teve que ir sozinho, e lá ele reconhece a pista do mapa, e eles correm para a próxima pista, que é uma referência ao pintor, e apenas Uzami entende o que significa. Enquanto eles finalmente encontram o lugar certo, descobrem o tesouro foi enterrado, então a Maria libera sua arma mágica, uma lança que na verdade era uma pazinha. Então, quando eles abrem a caixa secreta, descobrem que ela escondia revistas adultas. No dia seguinte, Maria conta a Colette que há um livro muito perigoso na escola chamado Necromicon, então elas começam a procurá-lo. Enquanto isso, Subaru e o presidente planejam se livrar da revista que encontraram no tesouro, e eles brigam para ver quem fica com a revista. E Uzami chega exatamente nesse momento, e eles se ajoelham para explicar o mal entendido, e todos concordam que a revista deve ser jogada fora. Mas na mesma hora, a professora Yumiko aparece perguntando se eles viram um livro perigoso, e que havia procurado ele junto com as outras meninas. No mesmo momento, o presidente se esconde na sala antiga. Para Yumiko não veja a revista, ela acaba entrando na sala para procurar então o presidente da revista para Subaru pela porta. Eles chegam até a saída da escola, mas Colette encontra ele, então quando ela vê Subaru que está escondendo algo, ela o força a mostrá-lo. Uzami diz a Maria que é um livro que encontraram no tesouro, então os dois tentam impedir Colette, mas já era tarde demais, porque o livro caiu no chão e Colette olhou para ele, embora como era pequena, ainda não entendesse do que servia, mas a professora viu tudo e Colette diz que pegou de Subaru, então eles levam isso para ter uma conversa séria com o professor. No dia seguinte, Subaru encontra o garoto que desafia um torneio de arte, mas que ele nem se lembrava dele, então ele pede para duelar novamente. Dessa vez eles irão desenhar Uzami, e aquele que fizer o melhor será o vencedor. Mas Subaru zomba de Uzami por ela não conseguir fazer uma pose fofa, que acaba irritando ela, então para provocar Subaru, ela incentiva o outro garoto, mas isso só deixa mais nervoso, e ele nem consegue terminar o desenho, e não tem escolha a não ser declarar Subaru o vencedor. Por outro lado, o presidente foge da sala de aula e encontra Moeka, que estava na escola para visitar seu avô, que era o diretor da escola, mas ela continua olhando para o presidente e achava estranho que uma pessoa esteja dormindo no meio do nada. Ele acaba comprando um chá para ela, diz que seria melhor esperar por ele na sala dos professores, então ele mostra os corredores do colégio até chegar numa porta da sala, e quando ela encontra o avô, ele briga com ela, porque ele fugiu de casa para ir vê-lo. Mais tarde o presidente vai falar aos meninos que o diretor tinha uma neta, que invadiu a escola, e eles reconhecem ela na hora, e lembram que no ano passado receberam prêmios da escola por ter ajudado uma garotinha. De volta ao presente, Yumiko chega muito irritada na sala, já que as notas de Subaru e Colette estavam muito abaixo da média. Ele tenta se justificar, dizendo que tem um anime muito bom e não pode estudar muito, o que só piora a situação. Então a professora proíbe de assistir anime até a prova, que será na próxima semana. Uzami decide ajudá-los para que Subaru possa continuar no clube, então Uzami chama todos para se ajudarem a estudar na casa dela, e depois de muito tempo Subaru acaba ficando cansado e pede para dormir na cama dela. Enquanto ele pegava no sono, ela tenta dar um beijinho nele e deixa um desenho também para ele ficar esperto. Se passou bastante tempo com ele dormindo e Uzami quis acordá-lo, mas Colette olha para ela com uma cara de quem sabe que vai tentar algo pervertido, mas eles estavam demorando demais, e quando ela vai ver o motivo, ela encontra Colette dormindo abraçada em Subaru, e depois de espancar os dois, eles continuam estudando normalmente e conseguem passar nas provas. Em outra semana, Kaori percebe Uzami mais triste do que o normal, então ela planeja investigar
investigar Maria para obter provas que ela é uma pessoa ruim e que estava roubando o Subaru dela, mas ela é uma espiã tão ruim que acaba caindo quando é perseguida. Então Maria ajuda e depois de enfaixá-la, convida para comer um doce. Kaori faz a técnica do estado vegetariano para não revelar informações confidenciais, mas de qualquer forma Maria trata muito bem e deixa seu guarda-chuva. No dia seguinte, Kaori se tornou a maior admiradora de Maria, pois acha que ela é uma garota muito boa e gentil, e estava prestes a começar o festival do colégio. Descobre que o clube de artes não costuma fazer nada para participar, por isso ela se preocupa, pois não permitirá que isso aconteça, e deste ano ela recolhe muitas latas pela cidade durante vários dias, e Uzami e Subaru ficam assustados. Então a professora fica envergonhada e conta a eles que tem em mente. Subaru diz que é muito legal e tudo mais, mas suas esposas não desenham sozinha. Então Yumeko começa a chorar, e apesar da vergonha, eles não querem fazer isso. Ela entende a decisão dele, pois ela não deu muito tempo para eles. Uzami fica comovida ao vê-la nesse estado e convence Subaru a participar, mas ele está pouco interessado na arte com latas. Então eles fazem uma chuva de ideia para ver como ficarão, mas tanto Subaru quanto Colette são muito ruins para isso, porque estavam muito presos em seus mundos. Então Uzami passa a noite se escondendo. No final o protagonista faz um tubo de tinta, mas Maria acha que é um pouco brega, porque ele será exposto em um lugar com muitas outras coisas para ver. Então ela lhe dá ideias. Ela achou que seria muito bom se a tinta saísse, e Uzami também acha que é uma boa ideia, para que isso comece logo. Primeiro eles limpam as latas e em seguida começam a montar as peças, mas depois de um tempo ficam sem material. Então eles têm que ir para a sala de aula antiga para pegar mais. Mas um professor vê a Maria saindo. Quando eles descobrem não tinha mais nada no estoque, todos se preocupam em conseguir mais latas no que resta tempo. Mas o presidente teve uma ótima ideia, então eles decidem comprar bebidas e vendê-las por mais barato para juntar as latas. Então aplica seu plano de começarem a vender para a escola toda. Assim conseguiram fazer uma escultura e criar boas lembranças nesse festival escolar. Dias depois, Uzami fica para limpar a sala, mas para seu azar começa a chover, e enquanto ela vai entregar as anotações, ela vê Maria também estava olhando para a chuva e percebe que ela não tem um guarda-chuva, mas ela não pode dividir o dela, porque isso levaria muito tempo. Então ela envia o Subaru para acompanhá-la até sua casa, mesmo sabendo que se trata de uma cena que não pode ver se ficar ciúmes. Para seu azar, Kaori leva seu guarda-chuva, assim ela o deixa a situação muito ruim. Depois de terminar a limpeza, pois agora ela não tem mais ninguém para ir. Para sua sorte, Subaru estava esperando por ela, porque Maria estava em seus delírios e queria ter uma proteção contra a água. Então ela correu para sua casa sem se preocupar com a chuva. Ela também viu sua amiga estava saindo com o guarda-chuva, então achou melhor esperar por ela. No dia seguinte, Uzami percebe que Subaru ficou um pouco corado quando voltava para casa com ela. Portanto, ela agora está nas nuvens e seus amigos estão felizes por ela, já que teve uma cena de muitos garotos desejam. Mais tarde, ela ouve Subaru dizer que gosta dela por rumores e que planeja contar a ela quando voltar ao clube. Então Uzami fica super nervosa e não sabe como agir quando vê Subaru entrando. Então ele diz que se apaixonou e Uzami estava prestes a confessar seus sentimentos, mas Subaru interrompe e lhe mostra o mangá da garota por quem se apaixonou. Ele mostra que as duas tinham o mesmo nome e que não estava confortável com isso. Uzami se sente envergonhada por ter acreditado que Subaru realmente iria se apaixonar por ela. O que ele queria perguntar ao Uzami é que se poderia chamar de outra forma. Uzami fica nervosa porque é muito repentino, mas ele vai embora sem lhe dar uma resposta. Uzami percebe que estava com muito medo por estar apaixonada. Então no dia seguinte, no caminho para a escola, e diz a ele que não permitirá que chame pelo nome, só porque qualquer garota de anime tem o mesmo sobrenome que o dela. Subaru diz que tá tudo bem, e assim o relacionamento dele com Uzami termina como era antes, e parece perfeito para os dois. E é isso, rapaziada, valeu aí, não sei qual vai ser o próximo vídeo, o set tá desmonetizado, então meio que não tem por que eu continuar aqui, não posso trabalhar de graça. E é isso, rapaziada, espero quem puder ajudar aí o canal, só se inscreva aí, deixa o seu like, quem sabe um dia eu volto aí. Vai ter vídeo aqui sempre quando tiver patrocinador, então podem ficar tranquilos, eu acho, né, se eu arranjar. Um beijo do 7, talvez esse seja um adeus, ou talvez seja um até a próxima, valeu.